o Evangelho, o ensino. Eu fico muito feliz em oportunidades em falar daquilo que Deus fala ao nosso coração. E pensando sobre a igreja e o momento que a igreja está vivendo, e pensando também na questão do que a igreja pensa ser igreja, hoje nós vamos trabalhar um texto bem conhecido de todos os irmãos e irmãs, que marca a história de uma mudança no modelo de adoração e de vida de Israel, registrado num livro que tem como gênero literário narrativa histórica, o livro do Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, de 42 a 47. Me acompanha nessa noite também minha esposa Simone, que está aqui à minha direita, desde manhã. Então, para algumas pessoas que não estiveram pela manhã, esta jovem senhora, muito bonita, Eu sei que eu não mereço, mas o que eu vou fazer? Deus quis assim, É sinal que Ele gosta de mim, Me dá esses presentes assim bons, Mas vamos lá, a leitura da palavra do Senhor. Diz-nos assim a palavra do nosso bom Deus: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Pai de infinita misericórdia, me coloco diante de Ti neste momento, clamando que a Tua mão de poder esteja sobre a minha vida, usando-me para a edificação do corpo de Cristo. Que o Teu povo seja profundamente tocado pela Tua palavra. Supre a necessidade de cada irmão e irmã que aqui estão, Senhor. Tem misericórdia e glorifica o Teu santo nome nesta noite. Eu oro com o perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Eu sou filho de nordestino. Tem nordestino nessa casa? Tem muito, Que nem farinha, Tem bastante, Minha mãe era uma senhora, uma baiana, que teve que lutar muito para nos criar, eu e meu irmão falecido. E ela tem um quintal. E vocês sabem que o nordestino gosta de fazer puxadinho, Não sei se aqui a maioria faz, mas minha mãe fez. E era o lugar onde nós vivíamos com outras pessoas. Então ela fazia os cômodos ou os pequenos casinhas para alugar. E era esse dinheiro que sustentava-nos e que me sustentou para estudar. E eu recordo que minha mãe sempre tinha o hábito de fazer muita comida. Eu acho que é coisa de nordestino. Minha mãe passou muita necessidade e acabou fazendo muita comida. Só que ela não fazia só para nós. Ela fazia muita comida para todo mundo do quintal. Então, assim, a Tonha, como era chamada, fazia e falava: ô, seu Quinídio, ô, seu fulano de tal, ô, senhora Maria, E chamava o povo e sempre tinha em abundância para todas as pessoas ali naquele quintal. Alguns chamam historicamente de cortiço. E ali nós vivemos muitos anos. Me casei, nós moramos ali um tempinho e tinha essa vida comunal. Se alguma jovem senhora ficava grávida, não tinha roupa, como ela trabalhava muito com a SAF, o que fazia? O enxoval. E aí ia sair na rua pedindo para todo mundo: ô, fulana, eu precisando de roupinha para bebês. E aí montava aquele enxoval. E todo mundo conhecia assim a Tonha. E aquela rua
Hoje, pela questão da violência, não tem mais. Todo mundo conhecia todo mundo. Hoje, eu moro numa rua onde a Simone nasceu e foi criada. Todo mundo no bairro conhece todo mundo. E é uma vida muito tranquila, era uma vida gostosa, porque nós partilhávamos aquilo que nós tínhamos. Quem tinha mais partilhava com quem tinha menos. Quando eu olho para um texto desse, aí me veio essa memória de nós pensarmos, né, o que é ser igreja? Quais são os sinais de uma igreja perseverante e cheia do Espírito Santo? Esse é o tema. Os sinais de uma igreja perseverante e cheia do Espírito Santo. Parece um pouco com esse estilo de vida, pelo menos eu posso falar só dos nordestinos. Deve ter, né, outros irmãos de outros estados que seguem o mesmo padrão. Uma vida comunal, uma vida juntos, onde, de fato, nós temos essa liberdade, né? essa característica de um povo que não tem muitas máscaras, mantém uma vida bem assim, de partilha. E aí nós voltamos pensando nas igrejas nos dias de hoje. Nós temos hoje já chamadas mega igrejas. Igrejas que têm 2, 3, 4, 5 cultos, muita gente entrando por uma porta, saindo pela outra, muita gente que não volta, mais gente chegando, e isso às vezes aperta o nosso coração. Por que nós temos uma dificuldade em entender essa dinâmica do mundo contemporâneo? As famosas churches. Então, qual é o modelo de igreja? O que caracteriza uma igreja? Que evidências ou que sinais apontam para uma igreja perseverante e cheia do Espírito Santo? Eu quero destacar primeiro uma característica importante desta igreja aqui no Novo Testamento. O livro de Atos, como disse, é uma narrativa histórica, é uma narrativa que conta como a igreja no período neotestamentário, ou seja, a partir do momento em que Cristo ele vem, ele faz a sua obra e agora ele transmite aos seus discípulos que eles deveriam continuar neste formato que nós chamamos de igreja. Quais são as características de uma igreja que eu possa indicar para alguém frequentar? Quais são os sinais que evidenciam isso? Primeiro é perseverança. Tá, a perseverança aqui como uma virtude do Espírito Santo, que tem a ver com paciência. Perseverança, paciência, persistência. Essa igreja era uma igreja perseverante. Vamos colocar a perseverança como a base de uma igreja, uma evidência ou um sinal de uma igreja perseverante e cheia do Espírito Santo. O presbítero Mauro é corredor, eu também já fui. Só que ele gosta de longas distâncias. Eu gosto de distâncias curtas. 800 metros, 1.500, 3.000 com obstáculos, 5.000. Ele não, já correu maratona, né? Também com as pernas daquele tamanho, até eu, né? Eu não tenho perna longa, né? Não é que ele é o perna longa, não é isso, tá? As crianças aí não é o perna longa lá do desenho, tá? Mas ele corre longas distâncias. E um corredor de maratona, uma maratona, por exemplo, exige, primeiro, um processo contínuo de treinamento constante. Talvez em média de 100 a 120 km por semana. Tem que bater mais. Para você correr em alto rendimento, você precisa rodar durante a semana, não todo dia, tá? A somatória de treinamentos, pelo menos 100 km por semana. Vai correr uma maratona, 42 quilômetros. Então, quando começa uma maratona, é uma tendência, você vê isso na São Silvestre, os corredores saírem disparados, né? Tem uns lá que saem lá, parece que é uma corrida de 100 metros. Fatalmente, poucos quilômetros. Talvez entre o terceiro e o quinto quilômetro, esse pessoal já está com a língua lá parecendo a minha gravata. Cansado, talvez desista. Por quê? Porque a maratona ela exige muito, tanto físico, como fisiológico, como mental, né? É uma exigência grande. Nos 30 quilômetros de uma maratona, a maioria dos atletas já estão no ritmo de esgotamento. O corpo entra em um estado de esgotamento físico e mental também. A partir do 30º quilômetro, aqueles que estão preparados, aqueles que perseveraram, começam a se destacar. Só como é uma corrida exaustiva, alguns desistem.
Outros passam mal, colocam os bofes para fora. Outros talvez andem na tentativa de pelo menos completar a corrida. E alguns de fato chegam ao final. Eu quero dizer para vocês que a vida cristã é como uma grande maratona, não é uma corrida rápida, de explosão, 100, 200, 400 metros. Ela exige paciência, resistência. E exige de nós, principalmente, perseverança. Então, vamos colocar a perseverança como uma base. E aí sim nós entendermos no que esta igreja perseverava, porque era cheia do Espírito Santo. A primeira questão para nós pensarmos aqui, nesta noite, é que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no ensino. E temos que entender que não tinha ainda o Novo Testamento escrito, não havia. O livro de Atos conta um período de 30 anos. É evidente que é após a ressurreição de Cristo. Você vai ter os primeiros livros, provavelmente, final da década de 40, início da década de 50, os escritos de Paulo, alguns escritos de Paulo. Então não havia. Então qual era a doutrina? A doutrina que era ensinada pelos apóstolos era baseada em todo o Antigo Testamento, ou seja, a revelação do Antigo Testamento, algo que era acessível à igreja, e aquilo que os apóstolos receberam do ensino de Jesus. Então eles falavam da promessa cumprida do nascimento de Cristo, da obra de Cristo, da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo e a volta, a ascensão de Cristo, a ascensão e a volta. Então esses eram os fundamentos que se ensinava à igreja, coisa simples. O foco, o centro da mensagem do Novo Testamento, dos apóstolos, era a pessoa de quem? Cristo. Toda a sua vida, tudo que ele fez, tudo que ele ensinou. E aí, se você quiser saber o que ele ensinou, eu gosto muito do Sermão da Montanha. Porque ali em Mateus você tem uma ideia. Quais eram os ensinos de Jesus? Não havia nada de teológico, no sentido de estudo teológico lá. Mas sim algo prático para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Como eu adoro a Deus? Como eu devo viver? O que Cristo tem a ver com isso? O discipulado que nós falamos, nós imitamos Cristo. O ensino tem a ver com aquilo que Cristo ensinou e aquilo que Ele foi. Então eles tinham que perseverar. Então a perseverança deles, essa persistência, essa garra tinha a ver muito com a fé alicerçada nos ensinos de Cristo e em tudo aquilo que o Antigo Testamento apontava já. Boa parte do ensino dos apóstolos era transmitido de forma oral. Eu sei que aqui há muitas crianças, né? E o papel dos pais o que é? Ensinar as crianças. Pais e mães. Avós também, viu? Danielzinho está por aí, né? Tem que ensinar a vovó. Tem que ensinar a criança desde pequenininho. Como é que se ensina uma criança? A minha recordação é lembrar que minha mãe toda vez colocava a Bíblia na mesa, a revista da escola dominical, e ela fazia ali com suas anotações, com a dificuldade de leitura, e ela sempre anotou. Eu tenho a Bíblia dela guardada comigo, toda anotada, toda arriscada. E ela fazia comigo que eu deveria explicar a lição, porque ela tinha pouca compreensão. E como alguém que teve a oportunidade de estudar, eu explicava para minha mãe. A minha base teológica, doutrinária, toda foi feita em casa. Eu estudei no seminário JMC, mas tudo que eu tenho de conhecimento de Bíblia é porque eu tinha que explicar para uma pessoa semi-analfabeta a palavra de Deus. Um outro exemplo que você ensina é orar com e por. Orar com a criança e... Crianças, orar junto com o papai e a mamãe. Olha que ensino simples, né? Junto com as crianças. Ela entende, as crianças entendem a mensagem. Você lê a palavra para a criança. Você explica. Você lê para o seu marido, para a sua esposa. Você ora com e por. Com a pessoa e pela pessoa. Eu recordo que à meia-noite minha mãe sempre o quê?
estava de joelho na cabeceira da cama porque Deus estava desocupado. É o que ela entendia. Quer dizer, não existia o Japão, a Ásia, nada, né? Na cabeça dela, o mundo tinha 12 horas. Então ela ia meia-noite, então Deus está desocupado, eu vou orar. Mas eu guardo em minha memória ela ajoelhada na cabeceira da cama, ou às vezes à tarde fazendo as suas orações. A igreja comunitária, esta igreja, era uma igreja perseverante na doutrina, no ensino. Você tem lido a Bíblia? Você tem compartilhado da palavra com seus filhos? Vocês têm ensinado pessoas que precisam conhecer a Cristo Jesus? Só é possível conhecer a Jesus, primeiro pela palavra dele e por aquilo que ele fez na sua vida. Eles eram movidos pela verdade revelada na pessoa de Cristo. A igreja cheia do Espírito Santo, perseverante, cheia do Espírito Santo, ela é uma igreja que mantém um ensino sólido, um discipulado maravilhoso e buscando um crescimento espiritual com base na Escritura Sagrada. Gente, pasmem, mas hoje nós temos um analfabetismo bíblico. E não é culpa da tecnologia, porque nós temos mais tempo nas mídias sociais do que propriamente na Escritura Palavra. Na palavra de Deus, na Bíblia. Se você gastar por dia, pelo menos em torno de 15 a 20 minutos, você consegue ler 4 capítulos da Bíblia. Lendo 4 capítulos da Bíblia, em 12 meses você lê a Bíblia inteira. Há pessoas que nunca leu a Bíblia. Nunca. Mas gasta 6 horas, de 6 até 8 horas, num celular, vendo, desculpe, algumas coisas indesejáveis e que só traz angústia, que aumenta a depressão. Porque você vê as coisas, tudo na internet é bonito, né, gente? Você vê a pessoa em cada lugar bonito, você fala, gente, eu tenho inveja dessa pessoa, porque essa pessoa está sempre viajando e sai em lugares bonitos e eu nunca consigo sair do lugar, nem sair de Santo André. O máximo que eu consigo é chegar em São Bernardo. E você vê gente bonita, roupa, carro, dá uma raiva. Pensa que crente não tem inveja. E nós passamos a invejar as pessoas. Ou então alguma notícia. Tem coisa boa? Tem. Mas quanto tempo você gasta no celular? Eu preciso perseverar na palavra. Eu preciso gostar da Bíblia. Eu preciso entender que ela é a revelação de Deus para nós. O grande milagre em que Deus na história manteve. Mas eu preciso também entender que um segundo sinal de uma igreja perseverante e cheia do Espírito Santo é a vida de oração. Diz-nos o texto que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, nas orações. A oração tem sido uma atitude ou uma forma de relacionarmos com Deus que mais se escasseia no tempo. Se você perguntar para alguém quanto tempo você dedica de oração por dia, provavelmente uma maioria, uns 70% até 80%, nós teremos aí 5 minutos. O pessoal que gosta mais de oração, talvez meia hora, e cair para uns 15%. Líderes que também não oram, não têm vida de oração. Não somos presbiterianos, nós somos bons, né, gente? A gente pega a Bíblia, a gente consegue visualizar, nós temos uma dinâmica da hermenêutica, da interpretação, uma capacidade grande. Mas quando você fala sobre oração, e aí a reunião de oração, como é que fica? Coletiva, oração coletiva. Eles participavam da oração coletiva. Quantas pessoas vêm na reunião de oração? Dá até medo, né, de falar aqui, não é isso? Esse povo, eles perseveravam na oração. Entenda que o contexto que eles viviam era um contexto de perseguição. A igreja não era tão grande como nós imaginamos hoje. Milhares e milhares de pessoas. Ela inicia-se com 120 aproximadamente, depois ela vai ampliando. Primeiro sermão, 3.000, segundo sermão, vai para 5.000. Mas assim, é uma igreja muito jovem. E a oração é o momento em que nós nos relacionamos com Deus, mas também nós nos relacionamos com o outro. Há um livro chamado Parceiros de Oração. Muito bom esse livro, é livro meu de cabeceira. Porque como eu tive um exemplo dentro de casa, eu passei a estudar sobre oração.
E o quanto nos falta entender que a igreja, para poder desenvolver e crescer, a marca dessa igreja cheia do Espírito Santo é perseverar na oração. A oração individual, quanto tempo você dedica conversando com Deus, ouvindo Deus falar no seu coração através da oração? Quanto tempo você passa orando com alguém? Compartilhando talvez uma necessidade. No grupo, uma irmã perguntou sobre os grupos nos lares, né? Como é bom ter o grupo nos lares, onde nós temos uma liberdade melhor para compartilhar. Nós precisamos entender que isso é importante, perseverar na oração. Você tem algum parceiro ou parceira de oração? Você tem alguém que você pode ligar e dizer: eu estou precisando orar porque eu estou vivenciando isso? Jovens, nós precisamos orar. O desafio para os jovens hoje é um desafio muito difícil. Outra questão, as nossas crianças. Nós precisamos orar pelas nossas crianças, com tanta violência em relação às nossas crianças. Nós temos que clamar a Deus para que Ele venha abençoar a sua liderança. Por que tem que perseverar? Porque é difícil. Dedicar um tempo, nos mover em direção. Eu falei que o discipulado ele tem que ter intencionalidade. E a vida de oração também você tem que ser intencional. O meu tutor foi o reverendo Breno Prudente de Oliveira Júnior. E quando ele começou na igreja, ele morou na Coreia 7 anos, um lugar onde as pessoas oram a partir das 4 da manhã. As igrejas são gigantes, lotadas no momento de oração, porque eles entendiam que o único meio da igreja desenvolver era primeiro ajoelhar e pedir o socorro divino, que o Senhor abençoe. E ele começou a estabelecer conosco os grupos de oração, mas haviam cadernos que nós anotávamos os pedidos de oração. Não sei se as mulheres fazem isso, né? Mas normalmente as mulheres gostam muito de orar. Tanto é que Paulo vai chegando em Filipe, chega lá, tem um lugar de oração, encontra as mulheres e vai ajoelhar. E nós precisamos entender que uma igreja que ora constantemente é uma igreja que tem um favor do nosso bom Deus, é uma igreja que confia em que tudo aquilo que é impossível a nós está nas mãos de quem? De Deus. E aí nós batemos na porta do Senhor. Não tente resolver as coisas por si. Coloque diante do Senhor Jesus, que não precisava, estava sempre colocando-se em oração. Quando Pedro e João estão presos, a igreja estava orando. E aí Deus moveu e foi até o lugar da prisão e abriu as portas. E quando eles chegaram, a igreja estava orando. Nós precisamos ter igrejas. As igrejas presbiterianas, nós precisamos orar mais, buscar mais a presença de Deus. Precisamos ensinar as gerações que estão vindo, os nossos filhos, as nossas crianças, a orar, a falar com o Papai do céu. Além da perseverança na palavra, na doutrina apostólica, na perseverança da oração, era uma igreja que perseverava na comunhão profunda e fraterna. Se você olha para o texto, diz que eles tinham perseverança na comunhão, no partir do pão. E esse partir do pão, alguns teólogos, intérpretes afirmam que essa frase, no primeiro momento, diz respeito à vida do sacramento, à participação na mesa do Senhor. Eles estavam juntos à mesa, aprendendo sobre a importância do sacramento da ceia do Senhor, do corpo de Cristo, o sangue de Cristo. Através disso eu falo um aspecto pedagógico. Quem trabalha com crianças sabe que nós precisamos usar um pouco mais de imagens ou de exemplos ou histórias. E o sacramento ele aponta muito para isso, porque ele é um sinal externo daquilo que aconteceu na nossa vida mediante a morte de Cristo Jesus. É pedagógico, visual. Cristo na cruz, visual. Nós vamos entender que alcançar o coração das gerações, dos jovens, dos adolescentes, é necessário lembrarmos que isso acontece no contexto de comunhão, no partir. Mas há também um segundo aspecto, mais à frente, que ele fala que eles perseveravam também nas refeições
Hoje eu recebi um convite para almoçar fora. Eu só queria saber se ia pagar a conta ou não. Mas a melhor coisa que tem é o quê? Sentar numa mesa, comer uma tapioca, tomar um cafezinho gostoso e ali a gente conversa. Convidar alguém para estar conosco. Eles se reuniam no dia a dia comum. Uma igreja perseverante, cheia do Espírito Santo, e tem uma comunhão. Eu só consigo conhecer aquela pessoa que senta ao meu lado se de fato, eu, pelo menos, convidar para um café, para um bate-papo, tomar um suco. Aqui, quantas pessoas você já convidou para tomar um café? Ou para almoçar num domingo após a EBD na casa da pessoa? Nós só vamos conhecer as pessoas nesse movimento relacional. Nossa, pastor, você fala tanto de comida, né? Porque é bom, gente. A comida nos une. Ou dependendo do caso, separa também, né? Briga, né? Pelo pedaço da parte melhor, né? Não, mas o que eu quero dizer é que nós precisamos nos unir mais. E não é fácil. A palavra perseverança é um exercício. É um exercício, né, de força, de empenho, de dedicação. E eu preciso. Muitas crianças, elas precisam de um contato com outras crianças da sua comunidade, da sua igreja. Um dos meus filhos chegou aqui hoje. Então a gente levava ou na casa do Marcelo, da Alessandra, e levava lá, a Julinha, e o Moisés e o Gabriel. Amizade que dura até hoje. Compartilhar a vida, compartilhar as alegrias, compartilhar as emoções, compartilhar as dificuldades, as lutas pessoais. Se dentro da nossa comunidade, do nosso ambiente, chamado igreja, não houver comunhão, é um sinal que essa igreja precisa repensar se ela persevera, se ela persiste, se ela insiste, se ela faz a força para que haja uma prática de vida comunal. Deve haver uma relação profunda e fraterna entre os irmãos. É evidente que nós não fazemos hoje como foi na igreja do período da igreja primitiva, que vendiam suas propriedades, partilhavam os bens com alguém que tinha necessidade. O contexto era das necessidades. Mas como é que você sabe se uma pessoa tem necessidade ou não? Eu preciso ter o quê? Relacionamento. Não tem como. Eu tenho que ouvir. Eu tenho que caminhar junto. Como eu posso ajudar uma pessoa que está vivendo um momento financeiro difícil? Eu preciso conviver. Para isso, eles dedicavam tempo. Eles caminhavam juntos. Então eles tinham um desprendimento e uma generosidade extrema. Eles não eram apegados a nada material, a este mundo. O que nós levamos deste mundo, gente? Nada. Tiago disse, se você vê alguém passando necessidade e não socorre, isso é inutilidade. Quantas vezes nós ouvimos de uma pessoa que precisa talvez de uma cesta básica, talvez de uma roupa, aí nesse inverno louco. Essa semana eu fiquei triste porque lá perto de casa acharam um corpo de um morador de rua. Ele já estava morto há alguns dias, já cheirava. Ele morreu de frio e de fome. E perto da gente, né? Estava atrás de um muro, né? Num lugar um pouco escondido. Mas quantas vezes nós passamos por pessoas que precisam e nós não socorremos? Nós precisamos ser um coração mais misericordioso, caridoso. Essa igreja perseverava. Na igreja não podia ter pessoas que passassem necessidade. As pessoas estavam presas aos seus bens, aos seus recursos. Aliás, deste mundo nós não levamos absolutamente nada. E aí vem para o que nós chamamos de uma alegria muito grande. Eles perseveravam, né, na adoração fervorosa. Numa adoração que era ouvido
pelas pessoas. E é barulho em Israel no sentido da adoração, do reconhecimento quem é Deus. Hoje pela manhã eu falei, gente, nós falamos de Jesus como talvez o Oli Hard, as crianças não sabem quem é. Né? Aquela hiena que, céus, dia, não vai dar certo, Oli. Alguém assistiu esse desenho? Lembre-se desse desenho? Pais, mães, vai no YouTube, pega lá, Oliver e Hard, a hiena. Ela sempre para baixo. Ai, não vai dar certo, Oli. Sempre para baixo. Como é que eu falo de Jesus? Com alegria. Como é que eu canto os cânticos? Com alegria. Como é que eu louvo ao Senhor? Com alegria. Algumas pessoas converteram-se ouvindo, irmãos, isso da época da mamãe, tá? Ouvindo o pedreiro crente, ou assoviano. Eu não vou fazer aqui, porque senão vai chegar lá alguma coisa. Ou assobiando, ou cantando, com alegria. O louvor desta igreja precisa ser alegre, o povo, porque nós cantamos o Deus de todo poder, o Cristo maravilhoso, o Senhor da nossa vida, o Rei dos reis. Eu tenho que cantar onde eu trabalho, na minha escola, nós precisamos ser uma igreja mais viva na expressão de adoração e louvor. Não é bagunça, não é pentecostalismo, é uma alegria pelo que Cristo fez e tem feito por nós, é uma alegria que me leva a declarar ao mundo, a cantar, e o mundo entende quem é o meu Deus. Você percebe, muitos jovens cantam muito bem as músicas do mundo, tem uma memória maravilhosa, mas eles chegam na igreja, nem cantam. As pessoas nem... É uma adoração que precisa de fervor. Essa igreja aqui era uma igreja muito fervorosa. Nós precisamos adorar a Deus com alegria. Adorar não é só cantar, irmãos. A adoração é um estilo de vida. Eu vivo a minha vida de adoração ao nosso Deus. Tudo que eu faço para um Deus maravilhoso. E quando a pessoa pergunta, por que você faz as coisas bem feitas? É porque eu adoro o Deus de todo o poder, de todo digno de louvor, de toda adoração. As pessoas vão começar a perguntar, por que você tem esta alegria de servir, de fazer as coisas? Eu falo assim, eu quero te apresentar Jesus Cristo. Alguém perguntou pela manhã, como eu trabalho com evangelização, quando a pessoa me vê alegre, contente, fazendo o melhor para o nosso Deus, eles perguntam, o que faz você? Que eu adoro Deus, não somente na igreja no domingo, eu adoro Deus a todo tempo, em tudo que eu faço, em todas as coisas. Essa é uma característica da igreja. E para concluir, quais as consequências disso? Eles contavam com a simpatia da comunidade. Irmãos e irmãs, nós ficamos muito fechados dentro do nosso próprio ambiente. Nós ficamos parecendo uma ostra. Nós precisamos ser mais para fora. As pessoas precisam conhecer Jesus. E Jesus nos fala isso lá no Sermão da Montanha. Vós sois sal da terra, ou na terra é luz no mundo. Não se pode esconder a luz no velador, mas se coloca num lugar onde as pessoas possam o quê? Enxergar. A igreja neste bairro precisa ser relevante. As pessoas precisam saber que aqui nós falamos de esperança, aqui nós falamos de salvação, mas elas precisam conhecer isso através de cada membro desta igreja. Ao passar, as pessoas precisam ver que ali vai um discípulo, uma discípula de Cristo Jesus. E nós precisamos estar nesse contexto. Jesus disse, eu não pedi que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Eu preciso agir de maneira intencional fora do espaço da igreja. As pessoas precisam entender que as portas desta igreja estão abertas para aqueles que estão aflitos. Jesus disse claramente, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A igreja neotestamentária primitiva contava com a simpatia, era uma consequência de uma igreja que perseverava, de uma igreja cheia do Espírito Santo. Nos diz aqui que eles
contavam com a simpatia de todo o povo. Assim no seu bairro, as pessoas precisam saber quem é você. Eu posso contar com o irmão Daniel. Eu posso contar com a irmã Eliane. Algum problema, dificuldade familiar, sabe, eu vou ali na igreja presbiteriana lá. Tem alguém lá que pode. Eu vou na casa de fulano e beltrano, porque eles são povo de Deus. Povo cheio do Espírito Santo. Nós precisamos ser enchidos pelo Espírito Santo. Nós precisamos perseverar para que a nossa igreja cresça, para que pessoas sejam alcançadas. E concluo dizendo e perguntando, algumas perguntas para você pensar. Você tem sido enchido do Espírito Santo? Se você é enchido do Espírito Santo, você é perseverante. E vai fazer o que essa igreja fazia. Você tem perseverado na palavra, na oração, na comunhão, no partir do pão, nos atos de bondade e misericórdia para com o próximo? Você tem olhado para o outro e não para si mesmo? Tem saído do egoísmo? O que falta para você ser uma pessoa perseverante e cheia do Espírito Santo? O que falta? A igreja do Jardim IP, ela precisa ser conhecida através de você que é membro desta igreja. As pessoas precisam conhecer. O bairro do Jardim IP precisa ser impactado pela vida de cada um dos irmãos. Isso requer perseverança e ser cheio do Espírito Santo. Que Deus assim nos abençoe e nos ajude a sair da zona de conforto para sermos sal da terra e luz do mundo no mundo, porque nós somos cheios do Espírito Santo. Pai, muito obrigado por este momento, pela Tua palavra, muito obrigado porque nós pudemos aqui expor um pouco daquilo que é uma igreja, alguns sinais de uma igreja perseverante cheia do Espírito Santo. Que de fato a igreja presbiteriana do Jardim IP seja um grande luzeiro, porque as vidas aqui serão enchidas na plenitude do Espírito Santo. E como a própria história da igreja conta, Senhor, se não me falha a memória, 27 anos, ela continue perseverante, mas que ela seja atuante. Que os bairros aqui as pessoas possam olhar para essa igreja e sentir simpatia, não antipatia. Que em nome de Jesus, Senhor, a igreja venha crescer como consequência natural da perseverança e do enchimento do Espírito Santo. O texto nos diz que o Senhor acrescentava, que o Senhor venha acrescentar à igreja muitos que serão convertidos. Em nome de Jesus. Amém.